Fala amantes do idioma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Ismael e no vídeo de hoje nós vamos falar dos 8 erros mais comuns cometidos no nível avançado. Então fique até o final desse vídeo e também poste aí no comentário se você comete algum desses erros aqui e corrija-os para que você não possa estar mais cometendo, tá? Então antes de a gente começar, eu gostaria de pedir a você ainda que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro aí de todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente, ok? Então, vamos lá, vamos para o vídeo aqui. Eu preparei aqui um roteirozinho, né, para seguir, para facilitar. Então, o que é que acontece? O primeiro erro mais cometido, né, e é natural, lembrando que os erros que são cometidos aqui, esses 8 erros que eu vou estar falando, são erros absolutamente natural, tá? Porque erros que pessoas que estão no nível avançado que geralmente cometem esses erros aqui. É muito comum, até mesmo os nativos, eles tendem a cometer alguns desses erros que eu vou estar citando aqui, tá? Que atrapalha mesmo de fato e é normal, principalmente pra gente que falantes da língua portuguesa, é absolutamente normal. Mas é importante entender para que a gente não possa mais estar cometendo. Então, o primeiro erro é o seguinte, é você falar assim, ó. It's been a long time that I don't watch your videos, tá? It's been a long time that I don't watch your videos. Então, traduzindo essa frase, né? Ela tá errada, óbvio, mas traduzindo aí seria faz tempo que eu não vejo os seus vídeos, tá? Só que assim, você não fala desse jeito. Uma outra maneira também é você falar assim, ó, It's been a long time that I haven't watched your videos, que também está errado, que seria faz tempo que eu não tenho visto seus vídeos, tá? Que eu não tenho assistido, beleza? Ambas as frases estão erradas. Em inglês, a gente não usa igual o português, né? Esse sentido literal. Se você quiser falar, por exemplo, você pode usar o present perfect, né? Dessa maneira. I haven't watched your videos in a long time. Não tem problema nenhum, você pode falar dessa forma. Né? Se você vai usar o present perfect tense, você usa ele logo no início da frase. Aí tá correto. Se você quiser manter essa estrutura de it's been, no caso aí você vai ter que fazer o seguinte. It's been a long time since, tá? Since I have watched your videos. Aí você vai mudar o that para since e o complemento da oração, ela vai estar na afirmação. Você não vai deixar na negação. Você não vai falar I haven't. Então, literalmente, seria isso aqui, né? A primeira, né? I haven't watched your videos in a long time. Eu não tenho visto seus vídeos, né? Faz tempo. Ou então, faz tempo que eu não tenho visto seus vídeos, mas a estrutura, por mais que você traduza assim, a estrutura no inglês é dessa forma. I haven't watched your videos in a long time, ok? E a segunda, se você quiser manter o it's been, né? Que faz tempo, então você vai dizer It's been a long time since I have watched your videos, ok? Faz tempo que eu... No caso, a gente não fala faz tempo que eu não tenho assistido os seus vídeos, você pode traduzir assim, mas em inglês, literalmente vai ser faz tempo desde que eu vi seus vídeos, ou eu tenho visto seus vídeos, tá? Em inglês é essa forma que eles aceitam, literalmente no português, que também é correto dizer assim no português, embora a gente não fala assim, né? Faz tempo desde que eu assisti seus vídeos. A gente fala mais como? Faz tempo que eu não tenho assistido seus vídeos. Só que quando você pode traduzir assim, desde que você tem que usar essa estrutura. It's been a long time since I have watched your videos. Então vai ser desse jeito, ok? Por mais que você traduza do jeito do português, não tem problema, mas em inglês é assim, ok? Então você pode estar falando assim, ó, I haven't been in a concert for a long time. Eu não tenho ido a um show há muito tempo. Ou então, it's been a long time since I've been in a concert. Né? Faz tempo que eu não vou a um show, né? Dessa maneira aí. Mas usando o present perfect tense. Né? Você não pode usar a tradução literal do português para trazer para o inglês, que aí vai complicar. É por isso que são erros, né, de pessoas que já estão no nível avançado, porque geralmente é normal a gente fazer essa troca, né, com o português, mas não funciona dessa maneira. Um outro erro comum também é você falar assim, ó, let's go to the restaurant. É correto você falar dessa forma quando você está sugerindo ir, né, vamos ao restaurante. Mas quando você quer perguntar, vamos ao restaurante? E as pessoas falam, let's go to the restaurant. E aí é que está o problema, tá? Para perguntar, você não pode falar let's go to the restaurant.
Let's go to the restaurant, para sugerir é correto, mas para perguntar, aí você vai usar o verbo shall, que é o modal verb, tá? Aí você pode usar shall we go to the restaurant, para perguntar, vamos ao restaurante? Shall we go to the restaurant? Dessa maneira, você utiliza para fazer pergunta nesse sentido, né? Vamos ao restaurante, vamos à praia. Shall we go to the beach? Ok? Shall we go to the beach? Vamos à praia? Né? Se você for sugerir let's go to the beach, tá correto, né? Vamos à praia, mas vai perguntar, vamos à praia? Shall we go to the beach? Beleza? Então, cuidado com isso aí, ok? Um outro erro que eu separei aqui é open your books on page 20. Open your books on page 20. Abra teu livro na página 20. Ou seja, em inglês você não usa a preposição on page, nesse caso, né, com o verbo open, porque o open é um verbo de ação, então logo você não pode usar open on, você vai ter que usar open to, tá? Então por isso que está errado, então ficaria open your book to page 20. Open your book to page 20. Ou então você pode falar como os britânicos falam, usando a preposição at. Open your book at page 20, tá? Abra teu livro na página 20. Aí tudo bem, mas não open your book on page, beleza? A preposição on page é até possível de você usar quando você não utiliza o verbo open. Por exemplo, it's on page 20, tá? Está na página 20. Aí tudo bem, você não tem ali o verbo open, né, para poder você omitir o on. Mas no caso, quando você usa o open, abra seu livro, né, que é open your book, aí você vai ter que usar o at, ou então você usa a preposição to, mas não use o on. O próximo erro tem a ver com estrutura, como por exemplo, você falar, você está com o seu passaporte? A gente fala assim no português, né? E aí a gente traz a mesma ideia para o inglês, como é que seria? Are you with your passport? Né, que está completamente errado, então você não vai falar are you with your passport. Em inglês você fala você tem seu passaporte, que seria do you have your passport, ok? Ou então você pode falar assim, ó, did you bring your passport? Entendeu? Então você tem seu passaporte ou você trouxe seu passaporte. Did you bring your passport? Então você pode usar essas duas formas. Você, claro, tem outras maneiras que você pode perguntar à pessoa se ela tá com alguma coisa, mas não com essa ideia de estar com, entendeu? Mas sim que se a pessoa tem algo ou se ela trouxe algo, ok? Então, do you have your passport? Ou então, did you bring your passport? Então, você pode usar essas duas formas, né? Você tem seu passaporte ou você trouxe o seu passaporte. O outro erro é questão de sintaxe. Por exemplo, você falar assim, it's beautiful this car. It's beautiful this car. Que a gente, no português, aceita essa sintaxe, né? É bonito esse carro, né? Mas em inglês, não. Em inglês, você não pode falar assim. Você tem que falar, this car is beautiful. Essa é a sintaxe aceita do inglês, né? Então, eu não posso falar, it's beautiful this car. É bonito esse carro. Eu tenho que falar em inglês, este carro é bonito. Apesar de que no português, essas duas formas são aceitas, né? A sintaxe do português permite que você fale é bonito esse carro ou este carro é bonito. Mas no inglês, você só pode falar this car is beautiful. Este carro é bonito. Embora você pode traduzir das duas formas para o português, mas a sintaxe do inglês só aceita uma, que é this car is beautiful. O mesmo equivale para it's cute this girl. Errado, né? É bonita essa garota. É gatinha essa garota, né? A gente fala assim, mas em inglês só é possível essa garota é bonita. This girl is cute, entendeu? Então é a mesma ideia, tá? Só mudei aqui o adjetivo. Então sempre você vai fazer dessa maneira aqui que eu expliquei, ok? Então não tem essa coisa de it's beautiful, vai ser this, né? Aí você usa o substantivo e depois o verbo mais adjetivo. Um outro erro bastante comum é você colocar a estrutura de pergunta duas vezes numa mesma frase. Por exemplo, do you know what time is it? Do you know what time is it? Ou então, né, no caso seria, você sabe que hora é essa? Mas tá errado, tá? Outro seria, could you tell me where's the bathroom? Né, que seria, você poderia me dizer onde é o banheiro? Mas também está errado. Could you tell me where is the bathroom? O que é que acontece? Aqui você tem
uma dupla estrutura de perguntas. Por exemplo, se eu falo do you know, já é uma pergunta. Então eu não posso falar do you know what time is it? Eu tenho que falar do you know what time it is? Entendeu? Porque eu já tenho, eu não preciso fazer essa pergunta de novo. Eu posso falar what time is it? Normal, que hora é essa? É uma pergunta. Mas quando eu falo do you know, eu já tenho uma estrutura de pergunta ali. Eu tenho um verbo auxiliar do que já me dá essa ideia. Então, do you know já é uma pergunta. Eu não preciso what time is it? Né? Dupla pergunta, né? Não precisa disso. Seria meio que um pleonasmo, sabe? Então, em inglês isso não é aceito. Então, você já tem uma pergunta, o resto da frase permanece com a estrutura de afirmativa. Então, do you know what time it is? Tá? O mesmo equivale para could you tell me, né, que é errado você dizer could you tell me where is the bathroom? Tá? Você pode falar where is the bathroom? Aí tudo bem, tá correto. Mas se você vai falar could you tell me, could you, já é uma estrutura de pergunta. Então eu não preciso where is the bathroom. Vai ser could you tell me where the bathroom is? Could you tell me where the bathroom is? Essa é a forma correta. Então você não tem essa coisa de seguir uma estrutura de pergunta, sabe? Você tem uma pergunta já, a primeira estrutura, o resto não precisa você fazer essa inversão, né? De estar... que no inglês a gente pega, o verbo vem antes dos pronomes, né? Nas perguntas. Só que uma vez só, não precisa várias vezes ou mais de uma, tá ok? O mesmo equivale para negação. Não tem dupla negação no inglês, apesar de que é possível você ouvir, só que se considerarmos, né, as normas do inglês, é errado, apesar de que pessoas, até mesmo nativos, cometem esse tipo de erros, né? Mas é absolutamente normal você cometer, mas considerando essas regras, né, da língua inglesa, é errado, como por exemplo aqui, ó, I don't have nothing. Eu não tenho nada. A gente fala isso no português, né? Eu não tenho nada. Mas é correto você dizer eu tenho nada, ok? O português ele permite nessa possibilidade, é até mais, parece assim que soa até melhor, né? Você falar eu não tenho nada, negando duas vezes. E aí no inglês você às vezes acaba querendo trazer essa mesma ideia falando I don't have nothing, que é errado, apesar de que você vai ouvir alguns nativos falando, mas é errado você falar I don't have nothing. Você pode falar I have nothing ou I don't have anything, tá? As duas frases significam eu não tenho nada. Mas se você vai negar, o nothing ele já é uma negação. Então eu não preciso falar I don't have. Só basta eu falar I have nothing. Se eu quiser negar no começo logo falar I don't have, aí eu tenho que usar o anything, ok? Que vai ser o nada. Mas eu não posso usar I don't have nothing. Ou eu uso I have nothing ou I don't have anything. Tanto faz. É a mesma coisa, tá? Só que você vai mudar. Se você vai negar, só nega uma vez. Não precisa negar mais de uma vez, ok? Então, por exemplo, também temos I don't know anybody here. Então, I don't know anybody here. Eu não conheço ninguém aqui. Você pode falar I don't know anybody here. Ou então I know nobody here. Tá entendendo? Então, I know nobody here. Eu não conheço ninguém aqui. Ou I don't know anybody here. Beleza? Então, as duas frases são a mesma coisa, mas você não pode negar duas vezes a mesma frase. Negação é única no inglês. Se você já tem uma negação, entendeu? Então você não precisa negar de novo. No português a gente faz isso, mas no inglês não é necessário, tá? E não se faz. Apesar de que acontece, mas é muito menos comum, né, do que no português. No português é mais comum as pessoas negarem, né? A gente fala muito assim, né? Eu não vou hoje não, né? Eu não vou não, né? Tipo, não. Tem que ter aquela coisa, parece que dá uma ênfase maior, nega melhor a frase. Eu não sei porquê, mas a gente tem isso, né? De manter nossa estrutura. E para finalizar, nós temos aqui She's married with a doctor. Ela é casada com um médico. Mas o que é que acontece? She's married with. Married não é usado com with, né? Ela é casada com. A preposição para casado em inglês seria o to. Então o correto é você falar she's married to a doctor, ok? She's married to a doctor. Ela é casada com um doutor. Se você quiser falar também que ela se casou com um doutor, você pode falar she married to a doctor. She married
to a doctor. Ela casou com o doutor. Ou ela se casou com o doutor, também você pode usar she got married to a doctor, tá? Então, não tem problema. Agora, a preposição, a gente usa casar com. Então, com é with em inglês e a gente acaba associando no caso do português para o inglês, né? No inglês o with é com, então casada com, então vai ser married with. E não é assim. Married é to, tá? Você vai usar to. Então, she is married to a doctor ou she got married to a doctor. Ela se casou com o médico, ela é casada com o médico. Então é isso, amantes do idioma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comente aí abaixo se você já cometeu algum desses erros ou comete e procure corrigi-los, né? Agora que você já sabe a forma correta e evitar para cometer esses erros novamente, ok? See you next time. Bye bye, guys.